8. É o quê? Não, a menina, poxa, chorando nesse. É bonito demais. Essa paraxá é uma paraxá profética e é uma paraxá bem cabalística. E nós vamos fazer poucos comentários porque ela é pequena em versículos, mas é muito rica em conteúdo. Então nós enxugamos bastante para que pudéssemos trazer algo interessante para essa casa nesse dia. Que o Eterno faça prosperar a obra das nossas mãos, que a obra das nossas mãos o Eterno faça prosperar. Vai rir quer dizer que ele partiu, não é isso? Ele foi, e ela fala, e ele viveu também. Então, ela tem várias conotações. E dentro de uma dessas conotações, ela se trata da morte de Jacó, da morte de Jacov. E é interessante que na Paraxá, o Moshe, quando ele escreve, quando Deus deu essa porção, ele coloca para chamar morte de vida. E por que o Eterno deu essa direção para que colocasse que a morte é vida? Interessante, né? Confuso, mas é interessante. Porque a verdadeira vida do justo não é medida pelos anos que ele respira, mas pelo legado que ele planta para a eternidade. Baruch Hashem, nós estamos falando de mais de 3.000 anos, mais de quase 5.000 anos, né, da vida de um homem que deixou um legado para toda a eternidade. E essa porção, ela fala de um momento muito difícil para Jacó, porque Jacó, nesse momento, ele está num leito e ele vai morrer. E o Eterno traz para ele várias profecias do futuro, tudo que vai acontecer. O Eterno mostra para Jacó, KBL aqui no Brasil, que ia ter uma congregação no Brasil, uma congregação em vários locais. O Eterno mostrou tudo para Jacó. Então Jacó estava tendo essa visão, e ao mesmo tempo que ele tinha essa visão, essa luta, ele tinha um medo. Como serão os meus filhos? Jacó, ele passou por várias lutas pessoais, e toda luta pessoal ele venceu. Tudo que Jacó teve diante dele, todas as dificuldades que estavam diante de Jacó, ele superou todas. Ele lutou com Esaú, lutou com Labão, depois ele lutou com o anjo de Esaú, depois ele teve perdas, que foi a morte de Raquel, depois o sumiço de José por mais de 20 anos. E nesse momento agora que Jacó vai morrer, e Deus mostra para ele o futuro, Deus fala com ele do exílio do Egito, Jacó então ele está angustiado, porque ele sabe que os filhos deles, de uma certa forma, eles vão se perder. E ele chama os filhos para falar como eles poderiam sobreviver à escuridão do futuro. E a escuridão desse exílio que nós estamos vivendo ele hoje. Como nós podemos viver e superar esse exílio e essa escravidão que foi proposta por Deus para cada um de nós. E quando ele começa a falar com os filhos, interrogar os filhos, como que eles estão, se eles são justos, se eles são tementes a Deus, conta a história de tudo que aconteceu com ele. O que os filhos falam com ele? A nossa profissão de fé, que é o Shema Israel. No ano passado, a Soraya finalizou esse livro, e ela trouxe esse estudo, que nessa porção nós começamos a recitar o Shema, não sei se vocês lembram. Então, que quando ele interrogou os filhos falaram, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus. Isso teve um pequeno controle para Jacó. Porém, ele queria revelar para os filhos como fugir dessa escuridão. E o que Deus fez? Tirou a visão dele e ele não conseguiu passar para os filhos como seria esse processo desse exílio que nós vivemos hoje. Então, Jacó,
ele viveu um momento da vida dele muito difícil. E depois ele tem esses 16, 17 anos que ele fala que foi de paz. E na sua partida, o Eterno revelou para ele até os dias de Mashiach, Baruch Hashem. Então, tudo que está acontecendo conosco, o Eterno já revelou para o nosso pai Jacob. O Eterno fala que tudo que vai acontecer, ele revela aos seus. Não tem nada que está acontecendo que está oculto de Hashem. Tudo já aconteceu e ele já falou para Jacob que aconteceria isso com os seus filhos. Então, Jacó deixa uma lição para a gente de como sobreviver às trevas desse mundo moderno. É muito interessante, para a gente entender essa lição, que Jacob deixa para a gente, nós precisamos entender que cada um de nós temos uma missão. Isso é muito repetitivo aqui até. Cada um tem uma missão. E ele fala como nós podemos identificar a nossa missão no mundo. Então ele traz duas lições para nós. A primeira lição que Jacob traz é a lição dos anjos. Que nós vamos conseguir vencer esse mundo através da missão dos anjos. E a segunda, ele vai falar conosco como conviver com o outro sem os destruir, que é a lição dos irmãos. Eu vou ler aqui, se você tiver com a sua Torá e quiser ler, Bereshit 48, 15, 16, Gênesis 15, 16, diz assim: E abençoou a José e disse: O Deus diante de quem andaram seus pais Abraão e Isaque, o Deus que sustentou desde que nasci até hoje, o anjo que me salvou de todo o mal, abençoa os jovens e seja chamado neles meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como os peixes muito no meio da terra. Aqui ele está falando de um anjo. Que anjo que é esse? Não. Nós lemos, abre o seu Sidur comigo na página 226, quem tiver com Sidur. Nós fazemos essa reza toda noite para a gente dormir. Tem uma oração lá embaixo na página 226, que ela fala de Malar. 226. A última oração lá embaixo, o que é que Jacó está falando? Malar, olha aí, o Malar, o anjo. Isso. Abraão, Isaque, multiplique como os peixes muito no meio da terra. Nós fazemos essa oração. Que sentido faz essa oração para nós? O que nós estamos falando? Que anjo que é isso? E se esse anjo for um anjo mau? Você está chamando um anjo mau? Nós não rezamos isso? Que anjo que salvou de todo o mal? Foi um anjo desave? Foi um anjo mau? O Malar, o anjo, é um anjo mau ou é um anjo bom? O que vocês acham? Eu acho que é bom, né? Você acha que é o bom? Eu acho. Olha que interessante. Quem que é esse anjo? Eu vou explicar para vocês. Rashi fala que era um anjo específico que Deus enviou para proteger Jacob. Desde quando Jacob estava lá no ventre, não teve uma briga? Ele e Esaú, eles brigaram dentro do ventre. E tinham dois anjos. Um protegia Esaú e outro protegia Jacob. E tem um anjo para cada um de nós. Lá no Salmo não fala que Deus dá ordem aos anjos para nos livrar de todo o mal? Então, quem tem direito a anjos? Todos nós. Mas como você relaciona com o seu anjo? Como você relaciona comigo? Através de conhecimento, entendeu? Não tem como eu falar que converso com alguém, relaciono com alguém, sem conversar com ele. Mas, Silas, então você está falando que eu posso conversar com anjos? Que anjos falam com a gente? O que é isso? Que o anjo vai materializar e eu vou conversar com ele?
Olha o que acontece. Para cada ação existe um anjo de proteção. Todas as vezes que nós cumprimos uma mitzvah, nós geramos para o universo uma proteção. Toda vez que nós transgredimos, nós geramos também uma destruição. E essas destruições, elas vão nos perseguir pela vida toda. Nós criamos anjos, nós já falamos sobre isso aqui. E olha que interessante, as nossas ações, nós criamos anjos para o bem ou para o mal. Mas só que o Eterno tem um anjo do bem para proteger a nação dele, Israel. Jacó, Israel e os seus filhos. Deus deu uma proteção para Israel, o anjo. E olha o que Urashi diz sobre isso. Diz que era um anjo específico que Deus enviou para proteger Jacó e Israel. Então nós temos Jacó e temos Israel, nação, que é o próprio Israel. Mas há uma camada mais profunda, revelada pelo Baal, o Aturim, que ele fala que a gematria desse anjo protetor, ela dá 96. E essa soma que nós temos de 96, ela está ligada aos 4 anjos, os arcanjos, que estão na tradição que eles cercam o trono divino e guardam todo o povo de Israel. Então, esse anjo, ele vai mudar de acordo com aquilo que eu preciso. Aí você vai entender o eu sou. Quando Moshe, daqui a pouco, vai perguntar para Deus, mas como assim? Aí Deus fala para ele assim, eu sou o que você precisa. Então, aquilo que você precisa, tem um anjo para te proteger. Baruch Hashem. Isso é muito interessante e profundo. Preciso da sua atenção. Então, vamos voltar lá na Paraxá. Porque nós vamos usar 2 tópicos. O outro tópico que eu vou ler, que fala sobre os irmãos. Olha que interessante. 49, 5 até o 7. Simão e Levi, irmãos, instrumentos de violência são suas armas. Em seu segredo não entra em minha alma, nem em sua assembleia se una a minha honra, porque a sua ira mataram homens e com a sua vontade quiseram desarraigar um boi. Que boi é esse? José. Maldito seu furor, que é forte, sua ira que é dura, dividi-los-ei em Jacó e espalhá-los-ei em Israel. Então aqui o Eterno está dando uma palavra muito dura para Simeão e Levi. E nós vamos explicá-la também, com a bênção de Hashem. Então, olha que interessante. O anjo que Deus deu para Jacó, então, que anjo que é esse? Vai lá na página 228, 227, que você conhece esses anjos. Olha qual que é o anjo que o Eterno deu para nós. Página 227. Bechem, quem está com Sidur, lê-la para mim. A última oração. Em nome do Eterno Deus de Israel, à minha direita o anjo Micael, à minha esquerda o anjo Gabriel, à minha frente o anjo Uriel, e à minha retaguarda o anjo Rafael, e sobre minha cabeça paira a presença de Deus. Qual foi o anjo que protegia Jacó? 4. Os 4. Mas cada anjo tem uma missão, a bênção do Lulav. Olha que interessante. Jacó está dizendo, eu fui cercado por todas as proteções divinas. Por todas as forças divinas eu fui cercado. Quando eu precisei lutar, o anjo da Gevurah estava comigo, lutou comigo, estava do meu lado. Que anjo que é esse? É o anjo Gabriel. Quando eu precisei de entendimento, de luz, o anjo Uriel estava comigo. Aquele que traz clareza, que dá um insight, que tira toda a escuridão da confusão. Quando eu precisava de unidade, eu estava com o anjo Micael. E quando eu precisei de cura, quem estava com ele? Rafael. E esses são os anjos que nós clamamos, que Jacó deu essa bênção, e nós fazemos essa bênção todos os dias à noite. Quando você vai deitar, o que você precisa? Se você precisa de cura, a cura está com você.
Se você precisa de luz, a luz está com você. Se você precisa de força, poder, decisões, o anjo Gabriel, o anjo da justiça está com você. E se você precisa de paz, unidade, o anjo Micael está com você. Baruch Hashem. Quando você entender, for fazer essa oração à noite, lembra, aquilo que você precisa, o anjo já está com você. O Malar, o Redentor, esse anjo que sempre acompanhou. E nós precisamos entender que, às vezes, nós vivemos muito preso naquilo que chamamos de posicionamento de vítima. E sempre colocamos uma situação de vítimas, né? Ah, por que isso acontece comigo? Por que estou com esse sofrimento? Ah, meu chefe é difícil. Por que essa crise financeira? Jacó nos ensina com uma pergunta muito interessante. Por que eu fui enviado para essa situação? Jacó sempre perguntou para Deus, por que eu fui enviado para essa situação? E uma situação dificílima que ele teve lá em Xerém, ele fala para Deus, Deus, por que eu fui enviado para essa situação? E Deus fala com ele, traz todo mundo e vai lá que nós vamos fazer um altar. E essas pessoas também vão fazer parte do meu povo. Tudo o que acontece com você, existe um motivo. E eu coloquei seu nome aqui, Elai, que eu penso, lembrei de você quando eu estava fazendo esse estudo. Deus colocou você em uma situação, olha que interessante. Deus colocou você em uma situação de enfermidade, de doença. Talvez naquele momento você não seja a vítima, mas você é o agente enviado por parte de Hashem, com a energia de Rafael para levar cura àquelas pessoas que estão hospitalizadas. Quando Alaí fez a cirurgia, tinha vários homens lá no quarto. O Alaí estava com dor, estava debilitado. Mas o que ele fez? Ele falou, gente, eu sou o técnico, você é o meu zagueiro, você é o meu campo, você é o meu centroavante, eu tenho que sair, todo mundo tem que sair daqui, não foi, Alaí? Colocou todo mundo animado com o quê? Com a energia que ele tinha. Deus pôde contar com Alair lá na Santa Casa, no leito de enfermidade. Que ele não ficou lá perguntando, Deus, por quê? Por que acontece só comigo? Não. Eu estou com a minha energia, eu estou com dor, mas tem gente do lado que precisa de cura. Como que eu vou fazer com eles? Eu vou brincar com eles. Vou montar um time de futebol. Eu era o goleiro, cada um levanta, você tem que melhorar, você tem que melhorar. Olha que interessante. Porque eu e você somos deuses. Nós somos anjos enviados por parte de Deus para socorrer o outro. O Rabino Shlomo estava falando na aula dessa semana que ele era de Nova York, rabado de Nova York, que ele recebeu lá na comunidade, eles estão meio que de férias, né? Ele acabou o shaharito de manhã lá, o pessoal fizeram a oração, era 7 horas da manhã. Aí chegou um empresário para ele com um envelope e falou assim, olha, Deus me abençoou muito, tive muita sorte no negócio, eu quero te dar um presente. E ele me deu um envelope cheio de dinheiro. Eu peguei esse dinheiro, coloquei no bolso, agradeci a Hashem, e entrei no carro, fiquei parado, e falei assim, o que eu vou fazer? E ele foi, de repente, deu um insight nele, falou assim, olha, lembra daquela família que você visitou lá do outro lado da cidade? Uma família muito pobre, você nunca mais foi lá, volta lá. Eu falei, não estou fazendo nada, né? Vou embora. Era 7 horas da manhã, ele pegou o carro, foi lá para outra cidade. Quando ele chegou nessa casa, o marido tinha acabado de falecer. A mulher estava chorando e não tinha recurso para sepultar o rapaz, o senhor, o marido. E ele foi, pegou o envelope e entregou para ela. Ele falou assim, eu não sei quanto tinha, mas eu tenho um envelope para ela. Porque nesse momento, Deus me usou como um anjo para socorrer aquela mulher. Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes a gente não pensa, a gente pensa só em nós, né? Eu pensava isso, Sandro. Tanto que quando você vai ajudar uma pessoa, a pessoa até fala, você foi meu anjo aqui. Sim, tem essa fala mesmo, é verdade. Foi um anjo. Então ele estava falando, eu falei assim, gente, interessante, é isso mesmo. Isso já aconteceu comigo. Eu estava em KBL antiga,
Uma pessoa mandou um Pix para mim, eu falei, receber um Pix aqui, o que é isso? Ele falou assim, não, eu estou te dando um presente. Eu falei, Baruch Hashem. Eu falei, Soraya, ganhei um Pix aqui, você está precisando de alguma coisa? Não, está tudo tranquilo. Passa 2 minutos, uma pessoa me liga, Silas, meu gás acabou, eu estou sem gás. Eu já falei isso até lá em Cabela. Estou sem gás. Eu falei, você está sem gás? Estou. Não, tudo bem. Me dá o seu Pix que eu estou transferindo dinheiro para você. Nós somos anjos. Deus cuida da gente. Às vezes, Deus usa esse para passar para você passar para aquele. Porque ele não tem acesso àquele, mas você tem. Mas isso a gente tem que estar disponível na mão de Deus. Porque é muito interessante. O mundo está em criação. Bereshit é criação. Começa a oração da Kabbalah que Sorá fez da criação. Esse princípio da criação, que o mundo está sendo criado, o Eterno conta com a nossa conexão de energia para a transformação. Então, o anjo que caminha conosco, ele sabe o que a gente vai encontrar na frente. Então, você sempre vai estar com a energia própria para aquele momento por onde você vai passar. Baruch Hashem. Então, você tem que estar disponível. Se você está em uma situação de caos e confusão, saiba que você foi enviado como Uriel para aquele lugar para levar luz e ordem. Quando você chega num local que está em caos, lembra, a energia de Uriel está sobre você. Você precisa transformar as trevas, o caos em luz. E quando que isso aconteceu? Na criação. Opa, está um caos. Haja luz. Seja luz. Sejamos luz. E é interessante que a Kabbalah fala que os anjos têm uma canção. E a canção dos anjos não é um coral celestial, todos os anjos cantando. A tradição diz que os anjos cantam. E qual que é esse canto? É o som metafórico de um ser cumprindo perfeitamente o seu propósito. Quando você está cumprindo a sua missão, os anjos cantam, batem palma, porque você cumpriu o seu propósito, porque nós não somos semelhantes aos anjos lá de cima, mas nós temos a função dos anjos aqui embaixo que eles não podem executar. E quando nós a executamos, eles batem palma para quem? Para o Criador, dizendo, bendita foi a sua criação. É o final da oração que a Soraya fez. Olha que interessante. Quando nós cumprimos o nosso propósito da criação de Bereshit, que Deus criou com todo o propósito, os anjos batem palma, porque os anjos não acreditaram em mim e em você. Eles falaram com Deus, eles vão destruir o nosso plano. E quando nós acertamos, eles batem palma. E essa é a canção dos céus, quando eu e você cumprimos o nosso propósito. Quando você supera a sua preguiça e o seu medo, fazendo o que precisa ser feito, então você está cantando a canção de Deus neste mundo. Você se torna o malar, o anjo redentor, o anjo presente, o anjo que salva, que transforma no momento exato. Assuma a sua missão. Precisamos assumir a nossa missão já. Pare de esperar pela salvação por meio de um anjo. Você é um anjo. Olhe-se para o espelho e perceba que o anjo do mundo espera por você. E quem é esse anjo? Fala assim, sou eu. Eu sou o anjo que estou aqui para transformar o caos em luz. Baruch Hashem. Então é interessante a gente compreender, se todos nós, então, somos anjos, por que existe guerra entre nós? Muito fácil essa pergunta. Se somos anjos, existe guerra entre nós porque estamos fora da nossa missão. Se você está na sua missão, você não está fazendo guerra com ninguém. Se você está no seu caminho, no seu propósito, você não tem guerra com ninguém, você segue a sua missão. Aqui nós entramos numa parte dura do capítulo 49, que Jacob fala. Ele olha para Simeão e Levi e diz que a minha alma não se entra em seu conselho.
Ô, Silas, se você criar dentro de você um anjo mau com as suas atitudes, ela entra em atrito com o anjo bom, alguma coisa assim? Não? Tudo é permissão de Hashem e foi criado, mas você pode anular através de uma boa ação. Uma boa ação chama outra boa ação, uma má ação chama outra má ação. É uma mitzvah positiva chama outra mitzvah positiva. Uma negativa traz uma negativa. Uma fala dele hoje comigo foi uma boa ação que ele fez para mim. Pois é. Está na mensagem aí, tudo que você fez para mim hoje. Falei, não sei como é todo mundo, está acendendo música, acendendo lista. O que você falou? E onde que eu fui? E agora eu estou aqui. Apagou tudo. Pois é, foi um anjo para te salvar. É verdade, é assim. É isso mesmo. Parece que você não está querendo elevá-lo, porque é a missão dele, é a sua missão. É a missão de cada um ser anjo, ser socorro. Porque Deus é um socorro bem presente. Se fala que Deus é um socorro bem presente, é porque você está bem presente, bem próximo daquele que precisa ser socorrido. Nós precisamos ter essa disponibilidade. E olha que interessante. Jacó fala assim, olha, Simeão e Levi, eu não faço parte dessa confusão de vocês. Meu nome, não fale meu nome diante dessa situação de vocês. Rashi explica que Jacó estava profetizando 2 eventos futuros vergonhosos, onde descendentes dessas tribos causaria divisão. Aqui, como Deus mostrou o futuro, então Deus mostrou para eles Zinri. O que aconteceu com Zinri? Zinri é aquele príncipe, nós vamos ler já já, aquele príncipe que foi até a tenda de Moshe e falou com Moshe assim, no caso das Moabitas, Moshe, você é casado com uma Moabita e vai falar comigo que eu não posso ficar com a Moabita? Que moral você tem para falar comigo? Eu vou ficar com a Moabita e vou ficar debaixo da tenda, debaixo da Sheriná de Hashem. Aqui que vem o Pinhas, né, nessa situação. Então Deus já tinha mostrado para Simeão, para Jacó. E Deus mostrou também para ele Cora, o levita. Então olha para você ver como são as coisas. Cada coisa é determinada por Hashem. Deus mostrou Zinri e mostrou Cora, na rebelião contra Cora. Olha, Jacó, ele tem tanto pavor da desunião, que ele fala assim, tira meu nome de qualquer lugar que haja confusão. Quando há confusão, não fala que é meu filho. Acabei de ler aqui no 49. Olha, ele fala isso muito. Instrumentos de violência são suas armas, e em segredo não entra em minha alma, nem em sua assembleia se una a minha honra. A sua confusão não coloca a minha honra, porque a sua ira mataram homens inocentes. Aí quando você fala assim, olha, então Jacó está falando que Simeão e Levi, eles erraram no caso da Diná. Isso é verdade? Não. Eu vou provar para vocês. Olha que interessante. Paraxá passada, retrasada, José casando com a filha da Diná, tudo tem um propósito divino. Essa coxa que é costurada por Hashem, eu falei que nem que Hollywood consegue fazer, porque tudo é determinado por Hashem, por resgate. Deus desenhou tudo. Porque tudo que é negativo no ser humano tem uma raiz positiva. O mal não cria nada, Alexandre. O mal não cria nada. Ele é uma distorção do bem. Isso que nós precisamos entender. O mal é uma distorção do bem. O que Cora estava dizendo, o que Cora queria? Cora elogiou o povo. Ele falou assim, todo o povo é santo. Por que só Moisés e Arão que tem que falar com Deus? Você é santo. Que isso? Oh, vocês são santos. Você acha que só eu que falo com Deus? Você fala com Deus também. Parece um discurso lindo, parece um discurso acolhedor, mas por trás estava o ego dele.
O discurso é verdadeiro, porque o Eterno não quer ninguém dominando sobre nós, porque Ele nos resgatou e Ele é... O que Ele é nosso? Ele é o nosso dono. Né? Nós somos servos de Hashem. O que Ele está falando dá certo. Certíssimo. Não tem mal nenhum. Mas o ego dele. Eu que quero liderar vocês. Eu vou te roubar Moshe e Arão e eu que vou liderar. Então, o que está por trás parece tudo lindo, mas está errado. Por que acontece? Quando a pessoa quer conquistar o outro, ele usa também o ego da pessoa. Nós conquistamos o outro pelo ego da pessoa. E foi assim com a serpente, para conquistar Eva. Eva, você agora vai ser igual a Deus. Você vai dominar também igual Deus domina. Por isso que Deus não quer que você coma o fruto. É só isso. Como fruto você vai ver. Como que você vai acabar com Deus? Você vai ser igual a Ele. Vai ser, ó, pau a pau. Olha, só isso. Legal, eu vou. Então, quando nós temos alguma coisa, quando nós queremos criar o mal, nós passamos pela distorção do bem, mostrando para o outro que ele tem valor e que ele está sendo abusado pelo outro. Distorcemos as palavras. Mas onde está sempre a distorção? Está no nosso próprio ego. Coro usou a verdade, todos são santos, para alimentar uma mentira. Ele não falou, eu quero poder e eu vou liderar com vocês de uma forma mais digna, mais honesta. Ele não falou isso. Ele disfarçou a sua inveja. De que forma? Com justiça social, agregando todo mundo. E Levi e Simeão, eles não eram maus. Pelo contrário, eles eram irmãos muito zelosos. Porque quando a Diná foi abusada, eles ficaram indignados pela honra do pai deles. Quando nós lemos, ele falou assim, como vocês fizeram isso com o meu pai? Como vocês fizeram isso com a nossa irmã? Não pode fazer isso. Mas só que eles não dominaram a emoção. Quando você não domina a sua emoção, você cria uma raiz positiva, negativa. Porque quando eles inflamaram desse ego, dessa verdade, abusaram da irmã dele, e na Torá fala que tem que matar o abusador. Né? Então, a raiz era positiva, mas a ação negativa. Por que a ação foi negativa? Acho que é porque eles mataram além do... Porque eles projetaram uma maneira de justiça, fingindo ser uma justiça, que todo mundo fez a circuncisão, no terceiro dia estava todo mundo fraco, eles foram lá e mataram. Então, o que ele propôs parecia bom, legal, nós vamos dar as nossas filhas para vocês, é uma desonra para nós, da nossa irmã, para um homem que não é circuncidado. Aí eles concordaram, não, tá certo, então nós vamos circuncidar. Mas a raiz positiva que eles tiveram era a proteção da família, a justiça e o amor à irmã e ao pai. Era uma maneira de honrar os pais. Mas pensa pra você dizer, se ele tivesse matado só o abusador, ele ia uma outra nação inimiga para eles. Né? Ou seja, ia ser mais um contra Israel, né? Mais um povo, né? O interessante é a gente entender. Deus erra? Não. Chegamos no ponto. Deus precisava que isso acontecesse, já estava desenhado nos céus. É isso que a gente tem que entender. Já estava desenhado nos céus que essa menina ia ficar grávida, que aquelas mulheres Jacó precisava daquelas mulheres na trajetória. Tudo já estava preparado por Deus. E Deus conduziu tudo. Mas, por que o Eterno tirou deles a bênção? Porque a emoção é muito forte. Não tem controle. O cuidado deles é maravilhoso, mas é excessivo. Então, Jacó alertou os dois da seguinte forma: cuidado com a indignação injusta. Cuidado, pense um pouquinho. Vocês tiveram tempo, nós negociamos, combinamos uma coisa, depois vocês foram lá e fizeram um distrato. Eu combinei, eu dei minha palavra para eles, nós vamos
ser povos amigos, vamos trocar os nossos filhos. Então a gente tem que ter cuidado. E é interessante a gente entender que é fascinante quando você consegue, através da sua ira, romper alguma coisa, ganhar alguma coisa. Numa discussão, quando você está ganhando, você perdeu. Você nunca pode ganhar numa discussão. Porque se você ganhou, o outro perdeu. Dê oportunidade para o outro. Dê o benefício da dúvida para o outro. Não queira ganhar. Queira sempre sair perdendo. Queira sempre que o outro seja melhor que você. Não é isso que fala a Torá? O outro tem que ser melhor que eu. Eu estou numa discussão. Então, falo o que eu falo com a Soraya. Eu falo assim, meu bem, o que você está querendo dizer que eu não estou entendendo até agora? Me explica. Aí, às vezes, eu falo, tá certo, você tem razão. Tá bom. O importante é que ela tenha razão. Então, assim, sempre procure dar razão para o outro. Dessa forma, você se eleva. E a Mishnah fala uma coisa muito interessante. 2 personagens que o alemão gosta muito, Hillel e Shammai. Os dois tinham muita contenda entre eles, de pensamentos. Mas os filhos deles casavam entre si. Shammai e Hillel. Os filhos casavam entre si. Um dava a mulher para o outro, a filha para o outro. Por quê? O importante é que nenhum vença. O importante é que a sua verdade ela seja um alicerce para você. Isso que a gente tem que entender. No judaísmo, o importante é que a sua verdade seja um alicerce para você. Nós temos várias congregações, cada um de um tipo. A nossa base é a Torá, mas a Torá é a verdade universal. Mas a maneira que você dirige um serviço, se é a sua verdade, que assim seja. Respeita o outro. Não, nós acendemos 6 velas. Nós acendemos 7. Quem está certo? Todos estão certos. A gente não vai discutir. Temos 2 sidurins. Quem que a gente vai seguir? Tanto faz. O importante é a conexão na reza que você vai seguir. Eu gosto do Rabat, Sorá gosta do outro. O que tem? Qual a diferença? Não vai mudar nada. Então, o que a gente tem que entender? A discussão do céu é aquela que você consegue discutir e os dois vão crescer juntos. Que vocês cresçam juntos, cada um da sua forma. Não é que você vai me convencer a ser você. Seja você mesmo, porque você é um ser único que Deus criou para a sua missão. A discussão que não é do céu é a discussão do Cora, onde o objetivo é a vitória e o poder. O resultado será sempre ruptura. Não é isso que Hashem quer para nós. Jacob disse a seus filhos, eu sei que vocês têm paixão, mas esse fogo queima a ponte entre os irmãos. Levi e Simeão. Esse fogo, essa arrogância suas, quebram a ponte, quebram a unidade. Não pode quebrar a unidade. Aí o que é que Deus fez? Vou dividir vocês entre Israel. Simeão vai trabalhar para todo lado, vai ajudar as comunidades. E Levi, o que você vai fazer? Você não vai ter terra, eu vou tirar de você o poderio, porque agora no Egito eles vão ter o poderio, né? Eles nunca foram escravos, mas agora eles são escravos de Hashem no templo. Escravo e servo, né? Agora eles são servos de Hashem no templo. Então, quando nós chegarmos lá, que nós estamos saindo para o Shemot agora, o que nós precisamos entender? Deus foi muito bom para Simeão e para Levi. Usou a força e a energia deles para que eles pudessem empreender em todo o mundo, em todos os 4 cantos da terra. Nos 4 cantos da terra tem judeus prósperos, tem judeu pobre também. E nos 4 cantos da terra existem os levitas, que Deus separou. E quem é esse povo? É um povo que tem que ter muita força, que não pode ter propriedades. É um povo que vai viver exclusivamente por um trabalho de Deus. Baruch Hashem. Aguardando um templo que ainda vai ser reconstruído, mantendo a sua pureza e a sua linhagem. Porque um levita, ele tem muitas restrições. A restrição do levita é tão grande que nem no
Sepultamento de um amigo, ele pode ir, de um ente querido, de um tio. Até hoje é assim? Até hoje, a Torá é eterna. Não, mas Então, é assim mesmo, seu templo. sim, eles mantêm a pureza. Então, os primeiros locais de sepultamento do cemitério judaico é dos levitas. Então, ele não vai até lá no fundo. Então, primeiro, quando você entra aqui no cemitério, essa primeira parte aqui só sepulta aqui a família de levita. Porque o levita não pode ir lá, não pode pegar essa E contaminação. as outras E as... sustentam eles? Oi? Sustentam eles até hoje? Até hoje. Existe imposto em Israel para levita, para o templo, tudo. Israel, quando foi criado em 48, está saindo da Paraxá, já tinha faculdade de Israel tem mais de 100 anos e tudo. Eles sempre bancaram. Israel tem essa história toda. Então, por que Yaakov, ele teve muito essa preocupação? Porque ele quer dizer para a gente o seguinte: quando vocês estão unidos na Torá, vocês estão honrando, fala o meu nome. Mas se tiver confusão, não fale que eu sou o pai de vocês. Interessante isso, né? Nós falamos Yaakov, né? Nosso pai Abraão, Isaac, Jacob. Mas se a sua assembleia é uma assembleia de confusão, não pode usar o meu nome. É interessante a gente entender que nós não podemos cair na ira de Simeão e Levi, mas nós somos tentados o tempo todo. A vida é um confronto. Então nós precisamos lembrar dos 4 anjos. Miguel, bondade. Eu tenho que agir sempre com bondade. Independente de bondade. Tá, então, Silas, eu tenho que agir só com bondade? Não. Existe o Gabriel com rigor e justiça. Mas não existe justiça sem bondade. E não existe bondade sem justiça. Baruch Hashem? A sua justiça tem que ser bondade. E a sua bondade tem que ser justiça. E nós cantamos, e nós rezamos. Aquele que faz paz nos céus, né? Então, a bondade e o rigor que representam o fogo e a água, eles estão lá em cima em unidade. Aquele que faz paz lá em cima, faz paz aqui embaixo também. Então nós temos que entender que Miguel e Gabriel, por mais que sejam opostos, mas eles estão sempre em unidade. A água e o fogo caminham em unidade. O anjo da cura não tem inveja do anjo da luz. Cada um sabe a sua missão, cada um sabe que é uma peça única no quebra-cabeça divino. O problema de Coro, o problema de Simeão, de Levi, não foi esquecer a sua missão específica, e foi tentar controlar a missão do outro. A missão designada, no caso de Simeão e de Levi, era para Diná. Olha que interessante. Cada um na sua missão. Eles entraram na missão de Diná. Deus deu um propósito para Diná. Por quê? Diná, filha de Leia, seria um homem. E Leia pediu a Deus para que fosse uma mulher. E por causa dessa oração, Deus deu para Leia mais 2 filhos. Através de José, que são os netos, que eles vão fazer parte também das tribos. E Jacó fala, olha, José, se você quiser ter filhos para você agora, você pode ter filhos, mas esses 2 aqui já são meus. E no finalzinho, José fala que viveu maravilhosamente com os netos de Menaché e de Efraim. Não vou entrar que a gente já está com o horário estourado. Então, o que acontece? Simeão e Levi, eles entraram na missão de Leia, que Deus já tinha designado para a vida de Leia e de Diná. A proteção, beleza, verdadeira. A ira, errada. Então, cada pessoa deve tomar conta da sua missão. Você não deve atropelar a missão do outro. Você não sabe o que Deus tem para o outro lá na frente. Então, nós temos que respeitar as decisões de erros e acertos de cada um. Você não tem nada a ver com as minhas transgressões. Você não tem nada com isso. Cuida da sua vida, porque Deus está cuidando da minha. Ele tem um caminho para mim.
E às vezes é a minha queda que vai me colocar num patamar onde Deus quer que eu esteja, para que eu não venha ter arrogância e crescer dentro de mim um orgulho pensando que eu sou uma pessoa boa. Então nós precisamos entender que os nossos erros, se a gente volta para Deus, faz o retorno de chuvar, isso é maravilhoso, a gente aprende. A gente aprende a amar e respeitar o outro. Você não pode desprezar o outro porque o outro errou. Você também erra. Nós erramos. Todos nós erramos. Um pode ter um erro para você muito agressivo, porque você não o comete. Mas o erro que você comete, para o outro pode ser muito agressivo. Então a gente tem que respeitar cada um e voltar para a sua missão. O anjo Miquel não tem inveja do anjo Gabriel. É cada um na sua missão. Cada um no seu lugar, no seu momento. Jacó deixa para nós hoje uma lição muito interessante que eu gostei, que é o seguinte: nós que somos filhos de Jacó, se somos Bene Israel, nós precisamos andar com a mangueira do bombeiro ou com incêndio, extintor de incêndio. Quando você vira um fogo no nosso meio, vai lá e apaga o fogo. Porque aonde tem o fogo, tem contenda. Não é Bene Israel. Não me coloque na sua confusão. Não ofusque a minha honra. Isso é muito forte. Isso bateu muito em mim. Quando Jacob fala para os filhos, olha, por favor, se você estiver fazendo confusão, você não é meu filho. Não me envergonhe a minha honra. Agora vamos pensar no Criador. Se Jacob fala assim, imagina Deus, fala assim, Silas, eu coloquei a minha face em você, eu estou dentro de você, e você está me fazendo passar por essa vergonha, por essa transgressão? Então, que nós passamos por tempos difíceis, o mundo está complicado, mas é momento para a gente olhar para dentro de nós. Descubra qual é o anjo que você deve ser hoje. Qual é a sua missão única? Ocupar-se dela vai curar você de todos os males. Quando você ocupar da sua missão, da sua vida, falar a Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero Deus, o resto tudo vai entrar no trilho. Só fale, eu quero Deus. Controle a sua emoção. Quando vir o fogo da discórdia, começar a confusão, grupo de WhatsApp, reunião de família, seja um descendente de Jacó. Fala, vão cessar essa confusão. Joga água, não jogue gasolina. Pegue o seu extintor, não jogue gasolina. Mesmo que você tenha razão, dê razão, não é interessante. O melhor é você dar o benefício da dúvida. Dê razão, não vale o preço da desunião. Guarda isso, ter razão não vale o preço da desunião. Que nós possamos merecer os céus, que nós possamos merecer todas as bênçãos de Jacob, que ele abençoou todos os seus filhos, cada um de nós, Bnei Israel, na sua missão, na nossa lida, nós temos a bênção que Jacob deu para nós. Que nós possamos ser o anjo redentor na nossa casa, na nossa comunidade, por onde nós passamos, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Que a nossa própria atitude de assumir a nossa missão aqui e agora, a nossa missão sagrada, ela possa nos redimir de todo o mal. E que, ao contrário de Simeão, Levi e Cora, controlemos todas as nossas emoções, para que as nossas assembleias sejam unidas pela Shekhinah de Hashem, que o Eterno habite sobre nós, e que tenhamos Razak, Venit Razek, sejamos fortes, corajosos e fortalecendo e fortalecidos, e fortalecer uns aos outros. Que o Eterno nos abençoe. Soraya vai concluir. Alguma pergunta pode fazer para a Soraya. Você responde por mim, meu bem? Só colocar aqui, peraí. Tá. Vou pegar esse mesmo. Eu fiz uma anotação breve. Essa paraxá é maravilhosa.
Quando eu estava com os estudos para fazer a correção dos slides, eu falei, Silas, muito bonito, mas vai ter que saber passar. Porque a KBL não é leiga, né? A gente estuda. Qual que é o foco? A Parashá Va'iri significa e viveu. Quem viveu? Jacó. Olha que coisa interessante. E Jacó viveu os melhores anos de sua vida. Sabe o que eu entendo? Muitas pessoas aqui em KBL estão vivendo os melhores anos da vida dele. Na hora que eu comecei a escrever, eu lembrei disso. Muitas pessoas aqui, ó, os melhores anos, os melhores momentos da vida. E aí fala assim, qual é o segredo para viver uma vida que valha a pena? Lembra que Jacó viveu os melhores anos da vida dele dentro do Egito. Ele viveu iluminado dentro do Egito. Qual é o segredo? Vou te dar 2. Primeiro, o mundo não vive ao seu redor. Primeiro segredo, o que é isso? Os seus problemas não são a prioridade do mundo. Como que você muda isso? Ajude ao máximo. E uma coisa muito interessante, problemas surgem para serem resolvidos e não degustados. Tem gente que come problema, fala de problema 24 horas, fala dele, sonha com ele, come ele, toma banho com ele. Segundo segredo, você precisa se aproximar de Deus. Você tem que estar apaixonado por Deus. Como que Deus te aproxima dele? Através das dificuldades. Então, todas as suas dificuldades são degraus para você subir. Todas. Portanto, você tem que viver nos passos da gratidão. E encerrando, ô Israel, faz favor. Olha para você ver, Cláudio. Um pai abençoado abençoa os filhos. Olha que coisa interessante. Coloquei um palito aqui. Isso que eu estou fazendo para você de casa, a maior bênção de Jacó. Maior bênção de Jacó. Quebra. Vai quebrando. Sabe o que é isso? Isso aqui é uma pessoa. Quebra. Agora, quebrou um sozinho, né? Quebra tudo junto. Quebra. Olha, quebra. Bom, você não é forte? Hein, Etserrará? Você não é forte? Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Obrigada. Sabe o que é isso? Obrigada, viu? A maior bênção de Jacó foi essa lição. Todas as vezes que nós estivermos unidos, seremos imbatíveis. Mas quando estivermos desunidos, seremos como gravetos e facilmente seremos quebrados. Baruch Hashem, você vai rir, pode fazer a força que você quiser. E quando ele fala Hazak, Hazak, Benit Hazek, ele fala 2 vezes. O que é Hazak? Forte, né? Hazak, Hazak. Eu sou forte e você também é forte. Então, quando você fala Hazak, Hazak, força para mim e força para o próximo. Porque se somos fortes, somos imbatíveis. Gente, esse é o segredo dessa paraxá.